Vamos ilustrar o corte de viabilidade no seu uso no método de decomposição de Benders. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma pequena modificação no problema de separação primal, de forma a trazer o simplex fase 1 para a resolução desse problema de separação, né? Então, o problema primal de separação, para cada cenário K, consiste em, fixado uma variável, uma escolha de variável de primeiro estágio x barra, resolver esse problema primal que, se for viável, nos fornece um vetor yk ótimo para essa escolha de primeiro estágio, né? Como que normalmente nós resolvemos um problema de programação linear? Bom, a gente precisa de uma base inicial viável e uma alternativa para inicializar essa base consiste em transformar o problema que nós desejamos resolver em um problema modificado por meio da introdução de variáveis artificiais de uma função objetivo modificada. Então, nós resolvemos primeiro o problema auxiliar por meio dos métodos simplex fase 1, e depois, se esse problema auxiliar indicar que o problema que nós desejamos resolver admite solução factível, nós eliminamos as variáveis artificiais, recuperamos a função objetiva original e resolvemos o problema original. Então, nós vamos proceder exatamente dessa forma. Vamos formular um problema auxiliar que vai nos permitir inferir se esse problema primal admite solução viável. Se não admitir, nós vamos produzir um corte de viabilidade que vai ser levado para o mestre. Então, qual que é a estrutura do problema auxiliar que nós vamos construir aqui? Nós vamos introduzir uma variável, um par de vetor de variáveis, V mais e V menos, no lado esquerdo dessa igualdade. Então, como nós vamos escrever? Nós vamos escrever isso assim, ó, yk mais a matriz identidade V mais menos a matriz identidade por V menos. Isso daqui é H menos TK x barra. Essas duas variáveis artificiais, a diferença entre V mais e V menos, me dá um vetor de variáveis que é irrestrito em sinal. As duas, V mais e V menos, são restritas em sinal. A diferença de V mais e V menos é essa variável que vai completar o lado esquerdo para poder necessariamente viabilizar esse problema de programação linear, que é o problema de separação na sua versão primal. Então, nós introduzimos essas variáveis artificiais, V mais e V menos, e na fase 1 do método simplex, nós substituímos a função objetiva original por essa função artificial. Então, repara o seguinte, esse problema modificado, ele vai indicar que o problema original admite solução ótima, admite solução viável, quando a sua solução ótima for uma solução que tem V mais igual a V menos, que é igual a um vetor de zeros. Quando isso acontecer, essa função objetiva aqui é zero, e todo o lado direito, hk menos tk x barra, ele é escrito como uma combinação linear das colunas de W, por meio da variável y. Então, o papel dessas variáveis aqui é simplesmente nos fornecer a informação sobre a viabilidade desse problema e permitir uma base inicial viável para o método simplex posteriormente resolver esse problema aqui. Então, essa é a transformação que nós vamos fazer no problema de separação primal. E como que essa transformação que nós fizemos na versão primal se manifesta nos duais? Então, nós representamos aqui à esquerda o dual do problema de separação na versão original dele, problema primal e o problema dual, que nós já discutimos bastante, o problema primal modificado pela função objetivo alterada e pelas variáveis novas, e a versão do dual modificado, o dual associado a esse problema é este problema. Olha a estrutura dele aqui. As variáveis duais agora
elas são limitadas a assumirem módulo unitário. Antes, a variável dual, π, associada a essas restrições, eram variáveis irrestritas em sinal. Agora, quando nós introduzimos essa modificação, nós temos que π transposto por I é menor ou igual a esse vetor é transposto. E π transposto menos I menor ou igual a é transposto. Ou seja, π transposto é menor ou igual a E transposto, vetor de uns, e π transposto maior ou igual a menos E transposto, que é um vetor de menos uns. Então, agora o vetor de multiplicadores, ele é um vetor que está limitado por cima e por baixo. Muito razoável. Se eu estou querendo que esse problema aqui admita necessariamente uma solução, esse problema que sempre vai admitir uma solução ótima, né? Que vai ser o quê? Pelo menos de zero não passa, porque se for viável esse problema, se esse problema aqui for, para que esse problema aqui seja inviável, eu tenho que esse problema aqui é inviável ou ilimitado. Ilimitado ele não é mais, porque eu acabei de limitar o vetor de multiplicadores π. E inviável ele também não é, porque o vetor π igual a zero satisfaz esse conjunto de restrições, né? Então, a diferença entre ele, complementando, entre este problema dual e o dual original, vem, além desse conjunto de restrições duais que decorre, né, de termos inserido, né, restrições variáveis primais adicionais na versão modificada, na versão artificial, e de termos modificado, claro, a função objetivo. Então, o W transposto πk, ele não é mais menor ou igual ao coeficiente da variável yk no primal, que era essa. Ele continua sendo, agora esse correspondente termo nessa função objetiva é um vetor de zero. Então, por isso que nós temos essa restrição aqui. E a restrição à função objetivo continua sendo o produto do lado direito pela variável dual πk, né? Então, o que nós temos agora, está bastante evidente agora, que esse problema dual modificado, ele é um problema dual modificado que não mais pode ser nem inviável nem ilimitado. Quer dizer, o caso em que a gente gerava a gente deduziu o método para esse problema aqui, ó. A gente deduziu o método gerando cortes de viabilidade quando este problema aqui, ó, era inviável. Este problema ser inviável significa que este problema aqui agora é viável com o ótimo diferente de zero, com o ótimo maior que zero, assumindo algum valor diferente de zero para V mais ou para V menos. E nesse caso, essa função objetivo aqui, ó, necessariamente admite o mesmo valor por dualidade forte, uma vez que esse problema aqui vai assumir o ótimo finito. E esse aqui também, ele não é nem ilimitado, porque a variável π está dentro de uma caixa, dentro de um cubo unitário, e ele também não é inviável, porque o vetor π igual a zero resolve esse problema, né? Então, essa é a transformação que nós vamos obter agora. E já deve ter ficado evidente que quando nós encontrarmos uma solução para o problema primal modificado, né, para esse primeiro que está colocado aqui na parte inferior à direita, né, quando este problema aqui, então, no ótimo, admitir uma solução diferente de zero, quando isso aqui for diferente de zero, essa função objetiva aqui for diferente de zero, por dualidade forte, hk menos tk x barra,
transposto por πk barra, né? Esse aqui é o vetor dual ótimo associado a essa escolha primal ótima. Isso aqui é garantidamente maior que zero, por dualidade forte. Bingo! Esse vetor de multiplicadores aqui, ó, me fornece um corte de viabilidade violado. Por quê? Porque isso daqui, ó, essa quantidade aqui, ó, tinha que ser limitado por zero e excede zero, né? Então, se eu tomar esse multiplicador aqui, se eu tirar essas restrições aqui que limitam superiormente o vetor π e restaurar o vetor de termos independentes do dual original, nós sabemos que esse vetor π barra aqui, ó, se eu escalar ele por um alfa maior que zero, e se eu multiplicar agora por W transposto, como isso daqui é menor ou igual a zero, sem a multiplicação por alfa, quando eu multiplico por alfa, isso continua sendo menor ou igual a zero, essa quantidade aqui é maior que zero, então eu levo a função objetivo do primal original para mais infinito. Moral da história, esse problema aqui é inviável. Então, esse x barra aqui forneceu uma solução que é inviável para o primal original, que mostra que corresponde a uma solução do primal modificado com função objetiva diferente de zero. Essa aqui é a análise, essa aqui é a construção que a gente vai utilizar para deduzir os cortes. Então, todo esse desenvolvimento que eu fiz está muito bem sintetizado aqui, ó. Eu repeti aqui o problema dual modificado e o problema primal artificial, com as variáveis artificiais. Então, se o valor ótimo desse problema primal modificado, problema de separação modificado na sua versão primal, se essa função ótima, WK, for maior que zero, necessariamente esse problema é inviável. Então, esse vetor π, associado à solução ótima do dual modificado, ele, por dualidade forte, a cota, essa função objetivo ótima, coincide com isso tudo aqui, ó, que é diferente de zero, que é maior que zero, inclusive. Então, essa quantidade é maior que zero e nós acabamos de deduzir, então, um corte de viabilidade que é violado por essa solução a x barra, né? Nós introduzimos esse corte de viabilidade, então, no nosso problema mestre de Benders e reotimizamos. Por outro lado, se esse problema aqui, primal modificado, ele admite o ótimo zero, o que significa? Este vetor aqui, ó, é um vetor de zeros. Né? Por quê? Se isso aqui é zero, é transposto V mais V menos, isso aqui é zero, e esse vetor é todo igual a um vetor de uns. E cada um desses vetores aqui tem entradas não negativas. O produto de um vetor positivo, né, com entradas positivas, por um não negativo, me dá o produto, esse produto interno é zero, significa que cada entrada aqui, ó, é zero. Então, eu acabei de te apresentar uma solução ótima, uma solução YK barra, que ela sozinha permite sintetizar as colunas deste vetor por meio das colunas da matriz W. Então, é uma solução viável para o meu problema de segundo estágio, para o késimo problema de segundo estágio, para o késimo cenário. Então, esse problema aqui é viável. O que nós fazemos? Nós utilizamos a solução ótima desse problema como uma base inicial ótima para resolver o problema primal original, na fase 2 do método simplex. E aí seguimos. Vamos chegar à conclusão que esse problema primal é viável. Vamos obter um corte, um multiplicador, e vamos decidir se aquele multiplicador gera um corte agora de otimalidade que deve ou não ser inserido no nosso mestre. Pronto. Essa aqui é a estrutura do tratamento do corte de viabilidade para quando este subproblema modificado, né, é um subproblema com a função objetivo ótima igual a zero. Vamos fazer um exemplo para ilustrar a geração e uso desses cortes de viabilidade. Esse exemplo é um exemplo que já discutimos na seção 4 e é um problema em que nós temos duas variáveis aleatórias, xi1 e xi2,
cada uma dessas variáveis pode assumir dois valores diferentes com probabilidade meio. Então, como nós já discutimos no caso lá do capítulo 4, nós temos 4 cenários associados a essas variáveis. 4 com 4, 4 com 8, 6 com 4 e 6 com 8. Então, cada um desses cenários aqui é um cenário que tem probabilidade 1/4. E são cenários com distribuições independentes decorrentes desta... são cenários com distribuições equiprováveis, decorrentes dessa caracterização aqui das variáveis aleatórias xi1 e xi2. Então, vamos considerar o vetor x barra igual um vetor de zeros e o problema de separação associado ao cenário 4, onde o xi1 e xi2 assumem respectivamente os valores de 6 e de 8. Então, o que nós estamos formulando aqui? Estamos formulando o problema de separação primal modificado, que corresponde ao quê? x1 e x2 na solução proposta pelo nosso mestre é 0 e xi1 e xi2, 6 e 8. Nós estamos considerando o cenário 4, que é o cenário crítico para esse problema. Então, isso aqui, y1 é menor ou igual a 6, y2 menor ou igual a 8, y1 maior ou igual a 0,48 e 0,64. Então, essas são as restrições de segundo estágio que seriam do problema não modificado. Aqui, ó. Só que o que nós estamos representando aqui é o problema modificado pela inserção das variáveis artificiais, V mais menos V menos. Então, em cada uma das restrições do meu problema de separação primal, nós introduzimos uma variável. Para a iésima restrição do sistema WYK, no caso aqui a gente está representando WYK menor ou igual a HK menos TKX barra. Nós introduzimos aqui, para cada uma dessas linhas, ou melhor dizendo, para o sistema todo, IV mais, menos e V menos. Então, para cada linha, olha aqui, para a terceira linha desse sistema, nós introduzimos a diferença entre V3 mais e V3 menos. O que a solução ótima desse problema modificado está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, olha, o ótimo vale 11,2, mas olhando para a função objetivo, o desejável é que esse ótimo seja 0, desde que eu consiga viabilizar essa quantidade 0. E eu viabilizo essa quantidade 0 se eu conseguir resolver esse sistema aqui, sem atribuir nada para as variáveis artificiais. Isso mostra que não foi possível viabilizar o sistema do problema de separação primal original. Então, para poder viabilizar esse sistema, eu tive que atribuir a variável V3 mais 4,8 e tive que atribuir a variável V4 mais 6,4. Todas as outras variáveis, então, nessa solução ótima, são nulas. E o vetor de multiplicadores ótimo associado ao dual deste problema modificado está aqui representado. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que HK menos TK x barra transposto vezes esse multiplicador π4 barra, isso aqui vale exatamente essa quantidade, 11,2. Isso aqui me mostra que esse corte de viabilidade é violado. E é mesmo. Essa quantidade aqui, tinha que ser 0 para que esse PSP o original fosse viável. Não, o corte é violado. Então, a partir desse multiplicador aqui, nós vamos construir essa desigualdade aqui. Isto não pode ser, essa quantidade aqui não pode ser maior que 0. Se isso acontecer,
o dual deste é ilimitado, este é inviável. Então, tem que limitar isso aqui superiormente por 0. E isso não está acontecendo. Então, esse é o corte que nós vamos gerar para esse caso. Então, usando as matrizes dadas pelo problema e o vetor que nós encontramos como solução para o dual do problema primal modificado, vamos construir esse corte aqui. Ó. Qual que é a estrutura do corte, então? Π barra, que veio do meu dual, Π4, né, porque é o quarto cenário, vezes a matriz T4, por x é maior ou igual a Π4 transposto H4. Quem que é o meu vetor H? Está aqui, 0, 0, 4.8, 6.4 e 6,8. 6,8, exatamente. Então, está aqui o meu vetor H4. A minha matriz T, que multiplica o x, está aqui, ó. Opa, aqui ela não está evidente, né? Está evidente aqui, ó. É menos 1 e menos 1 na diagonal. Então está aqui. E o resto é 0. O resto dessa matriz T é 0. Então, esse vetor π vezes essa matriz, o que vai virar? Vai virar 3/11 de x, 1. Isso aqui por isso vai dar 3/11 por x1. E menos 1 menos 1/11 por x2. Mais 1 sobre 11 x2. Maior ou igual a quanto? Quanto que é essa quantidade aqui? Ó? Esses dois vetores aqui, essas duas entradas vezes 0, 1, 6, 4.8 e 6.4, mais 6.4. Isso aqui dá 10, 11.2. Então, o meu corte de viabilidade, que é violado, enquanto que ele é violado? Em 11.2. Por quê? Porque a minha solução tentativa, o que o mestre me entregou, foi 0, 0. É violado em 11.2. Então, esse corte agora é introduzido no meu mestre de Bendis. Corte de viabilidade associado ao cenário 4. Nós não vamos resolver os outros cenários aqui nesse exemplo. Vamos resolver apenas esse. Na verdade, os outros cenários, só para encurtar aqui a apresentação. Eu poderia resolver o mesmo problema, claro, o meu subproblema para os outros cenários. Introduzimos, então, agora o nosso problema, nosso corte no nosso Bendis relaxado. Novo Bendis relaxado. O primeiro não tinha nenhum corte, né? O primeiro não tinha nenhum corte. Então, esse é o primeiro corte que nós consideramos. E temos aqui a variável θ inserida na nossa reformulação. Repara que agora esse problema vai nos oferecer, né, a solução desse problema que vai nos oferecer uma atribuição x1 e x2 que viabilize essa restrição aqui, né? E alguma atribuição para θ que viabilize nada, né? É irrestrito em θ, porque não tem corte de otimalidade ainda. Então, nesse caso aqui, o meu θ ainda é menos infinito. Bom, eu posso, obviamente, utilizar essa solução para gerar um corte de viabilidade, tendo em vista que o θ é menos infinito, mas eu vou primeiro identificar se esse problema aqui, se é uma solução de primeiro estágio que gera uma solução primal viável, e ela não gera, por isso que eu vou gerar um corte de viabilidade, né? Então, o primeiro passo é verificar se com isso eu consigo viabilizar o PSP de 4, ou PSP de K, para todo K de 1 a 4. Nós estamos atacando apenas o subproblema 4, por uma razão didática aqui, para encurtar a apresentação, né? E com essa solução aqui, ó, nós resolvemos o mesmo
o mesmo procedimento. Formulamos o PSP modificado de 4 e resolvemos. E, através do problema dual modificado, associado ao cenário 4, obtemos o vetor de multiplicadores, que nos gera um corte em x2 maior ou igual a 22,4, um corte de viabilidade, que é gerado a partir desse subproblema. Essa variável x2 nessa atribuição nossa é zero, e nós, então, introduzimos esse corte de viabilidade no segundo mestre. Está lá. O primeiro corte de viabilidade e o segundo agora. De forma que obtemos uma nova solução, ainda com θ igual a menos infinito, tanto que não colocamos nenhum corte de otimalidade no momento. Com a solução, mais uma vez, do PSP modificado, associado ao quarto cenário, e o seu dual, chegamos à conclusão que precisamos introduzir um novo corte de viabilidade. Esse daqui não foi forte o suficiente aqui, ó. x2 maior ou igual a 22,4, ele não é forte o suficiente, ele preciso introduzir esse corte de x2 maior ou igual a 41,6, é violado aqui, ó, a atribuição, ó, a solução do mestre em x2. Então, introduzimos esse corte. Eu só não estou apresentando aqui a formulação do problema de separação. Então, atualizamos o lado direito dessa restrição, né, que na verdade aqui está fazendo papel do terceiro corte, e encontramos uma solução agora de primeiro estágio que é viável para todos os cenários, né? E a partir dela, então, nós vamos verificar se existe algum corte de otimalidade que precisa ser gerado, e seguramente vai haver. Por quê? Porque a gente sabe que o θ é menos infinito, né? E eu não tenho nada aproximando essa função recurso. Então, por enquanto, eu só dei um jeito de limitar, de aproximar a minha reformulação de forma que a solução do mestre fosse viável para todos os 4 estágios. Agora, eu preciso, né, nessa iteração, uma vez que essa solução aqui é uma solução viável nos 4 estágios, eu preciso agora verificar se a função θ, se esse conjunto de restrições lineares representados no meu mestre relaxado, que por enquanto não é nenhuma restrição, se aproxima corretamente a função recurso. Não aproxima, né? Então, daqui em diante, a gente vai proceder, como a gente já viu, para a separação dos cortes de otimalidade.